A nossa fé é firmada em Jesus Cristo nosso Senhor, em Maria Santíssima, na Santa Vó Rosa, nos santos profetas e apóstolos. Daí dizer que nós cremos em Jesus Cristo, cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, cremos no seu Divino Espírito, cremos em Maria Santíssima, Mãe de Jesus nosso Senhor, Santa e Rainha dos céus, eleita por Deus para ser a mãe do seu amado Filho, a qual recebeu a maravilhosa saudação: bendita és tu entre todas as mulheres. Nós cremos nas promessas de Jesus quanto à formação do Consolador, a Santa Vó Rosa, que Jesus falara que teríamos o Consolador. Eu não vos deixarei órfão, mas rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Porém, antes dessa promessa, Ele já preparava o coração do seu povo para que no futuro pudesse receber esse seu enviado. E no finalzinho daquela lição de humildade, quando Ele lavou os pés dos discípulos, Ele já falou alguma coisa mencionando que enviaria alguém, o qual disse Ele: aquele que recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e aquele que a mim me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus estava falando, irmãos, que enviaria alguém. Quem recebesse esse seu enviado, recebia Jesus, e quem recebesse a ele, Jesus, recebia o Pai. Daí lhes dizer, amados irmãos, que Deus é fiel. E Jesus Cristo fez esta promessa, que enviaria alguém. São João, capítulo 14, versos 16, Jesus disse: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e não conhece. Falava Jesus naquela época que enviaria alguém, e este alguém era o Espírito Consolador, o Espírito Santo. Disse ele: alguém que tivesse o seu Espírito puro, como o Espírito de Cristo Jesus, santo. Porque se não fosse santo, não tivesse um Espírito Santo e puro, como poderia exercer uma missão tão gloriosa de ser o enviado de Deus? Uma pessoa cheia de graça e virtudes para atuar em nome de Cristo Jesus e realizar uma obra tão maravilhosa como a obra de salvação, de redenção da criatura humana, seria impossível. Por isso ele se referiu que o Espírito Consolador precisaria ter um Espírito Santo e puro. São João 16, verso 7, Jesus mostrou claramente a respeito deste Espírito, o qual Ele enviaria, e o qual Ele disse: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Olhe, irmãos, as palavras de Jesus. E para que fique bem claro também às pessoas que nos visitam, Ele disse: porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando Jesus estava nesta terra, antes de subir ao Pai, Ele aqui estava, e o Espírito Santo de nosso Deus estava com Ele todo o tempo. O Espírito Santo de nosso Deus se fazia presente ao lado de Jesus. Então não havia necessidade dele subir aos céus para que o Espírito Santo fosse enviado, porque já estava presente. Mas ele não estava falando do Espírito Santo, mas sim do Espírito Consolador,
de um outro que viria em seu nome com as mesmas qualidades e virtudes que ele, Jesus, tinha e tem. Por isso ele disse o outro Consolador. Agora vamos olhar para a história de Jesus. Quem era Jesus? Se não era um Consolador, se não era alguém que consolava, amparava, protegia e sempre estava ao lado dos aflitos de coração, dos oprimidos. Mas amados, e ele disse: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Convencerá as pessoas, irmãos, que vivem na escuridão do pecado. Qual é o objetivo de um santo? Vamos olhar para o ministério de Moisés. Por que Deus o elegeu? Porque Deus se manifestou a ele através daquele arbusto em chama, para lhe transmitir a ele uma missão de salvar, de resgatar as criaturas que estavam no pecado, sofrendo e oprimidas, para ensinar-lhes o caminho, a verdade e a vida. Daí Jesus dizer que quando o Consolador viesse, convenceria o mundo do pecado, mostraria ao mundo, ao pecador, o caminho que conduz para a vida eterna. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas se Jesus estava nos céus, quem ia falar em seu nome? Quem ia mostrar-nos o caminho que conduz para a vida? Como nós iríamos saber qual é o caminho? E qual é a forma correta de seguir este caminho? Ele precisaria de alguém, como desde o princípio Deus sempre usou os seus profetas, os seus santos, eleitos por Deus, preparados por Deus, para que pudesse mostrar o caminho, como mostrou através do profeta Moisés e de muitos outros que o antecederam. Aí dizer Jesus, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Jesus prometeu o Consolador, traçou uma missão a ele e disse que ia convencer o mundo do pecado. E ele mostrou do pecado porque já não criam mais em Jesus, tanto que o crucificaram. Agora, irmãos, tem algo muito importante que muitos ainda dizem: Jesus vai voltar. Jesus vai voltar para nós. Jesus disse assim: da justiça e da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. O Consolador convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem mais em mim. Da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Nós não vamos ver a Cristo Jesus. Por isso Jesus estava prometendo outro Consolador. Seria possível nós sabermos o caminho que conduz para a vida através do Consolador, porque este Consolador que ia mostrar ao mundo. E continuou dizendo: do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Aí, amados irmãos, nós meditarmos sobre esta missão solene do Espírito Consolador a Santa Voz. E o nosso Senhor Jesus disse assim: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Aí, irmãos, nós observamos que Jesus disse: ele me glorificará,
porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Irmãos, este Consolador, que é a Santa Avó Rosa, que Jesus prometera, que seria um santo vencedor, não falaria por si mesmo, mas diria tudo o que tivesse ouvido. E ele ia glorificar a Jesus através das suas obras. Os seus feitos iriam glorificar a Jesus. Então não há sombra de dúvida que Jesus não estava falando do Espírito Santo de nosso Pai, a não ser do Santo Consolador, o novo Santo que seria enviado por Ele, que ia restaurar a sua igreja nesta terra, através de uma doutrina e de uma disciplina que viesse moralizar os costumes daqueles que realmente almejam ser santos e fiéis na sua vida. Mensagem do Santo Irmão Aldo, publicada em Boletim Oficial de 2013. De acordo com os planos de Deus e do seu Divino Espírito, após a vinda e o ministério terreno de Jesus, deveria ser criado por Ele, nosso Senhor, o Espírito Consolador para integrar o poder do Pai, do Filho, do Espírito Santo e de Maria Santíssima, ao qual sua igreja seria entregue. Então, através do outro Consolador, Jesus governaria o seu povo na terra. A promessa de nosso Senhor está no livro do Apocalipse de São João, onde o apóstolo registrou que: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e daí jamais sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que quer dizer a nova igreja, que seria restaurada nesta terra, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome, o nome de Consolador. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Irmãos, nós observamos aqui, no segundo parágrafo dessa mensagem, que diz: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Irmãos, quando fala ao vencedor, farei coluna, nós paramos para analisar nessa coluna. Que coluna é essa? Como que Deus ia falar ao seu povo se não tivesse Ele formado essa coluna? Para que por meio dessa coluna pudesse ser ligado o povo de Deus aos céus. Então é um meio de comunicação entre Deus e o seu povo nesta terra. Por isso se referiu nessas palavras a coluna. E daí jamais sairá. Desde o início desta igreja apostólica criada por Jesus, nosso Senhor, a Santa Avó Rosa esteve com Ele, como sua santa e vaso precioso. O Divino Mestre a preparou para ser o Espírito Consolador, pois ela nascera predestinada para essa missão, e em toda a sua vida terrena, creu e muito amou a Jesus e a Maria Santíssima. Assim, durante um período de 16 anos, Jesus esteve com ela, preparando-a para ser o consolador de sua promessa, e usando-a para guiar, proteger e ensinar doutrina e disciplina ao povo que Ele, nosso Senhor, formava para Deus o Pai.
Amados, uma mensagem tão bonita e tão bela. E, infelizmente, alguns ainda não se importam. Infelizmente, a Santa Avó Irmão Aldo fica muito triste quando situações como essa vêm acontecendo. A Santa Avó Irmão Aldo tem feito tudo por nós, todo instante da sua vida, assim como Jesus foi estar ao lado dos seus filhos, amparando, protegendo, todo instante, irmãos. O irmão Aldo renunciou à sua vida para viver a nossa. Nós acabamos de ouvir uma mensagem muito bela, apresentada pelo coral, e essa mensagem se referiu assim: nosso exemplo de vida, a maneira com que nós vivemos aqui, faz da vida uma pregação. Este exemplo, irmãos, muitas vezes não está sendo demonstrado, porque deixamos muitas vezes a desejar. Nesse parágrafo 3 dessa mensagem, diz o seguinte: preparando-a para ser o consolador de sua promessa e usando-a para guiar, proteger e ensinar doutrina. É o que está acontecendo agora. Está tendo aqui um ensinamento de doutrina. E diz mais: e disciplina ao povo que ele, nosso Senhor, formava para Deus e o Pai. Nós estamos aqui sendo formados, preparados, para que um dia possamos estar no reino dos céus. Daí, amados irmãos, nós nos aprimorar, irmãos, neste preparo, buscando conhecimento, ouvindo com atenção, para que realmente seja gravado, para que esteja atento aos ensinos do irmão Aldo. Que valor, irmãos, muito estão dando. Quando jovem, muitas vezes nós não conseguimos se compreender o valor desses ensinos, os quais nós substituímos por uma conversa, ou por uma mensagem de WhatsApp. Mas eu tenho toda a certeza que lá na frente isso irá fazer uma falta tão grande, irmãos, tão grande para nós. E sabe por que eu vos digo? Com convicção do que estou falando. Porque muitas oportunidades, irmãos, nós temos na igreja. Muitas vezes vinha à igreja e não conseguia um minuto sequer prestar atenção no que estava sendo pregado. Mas quando chega um determinado momento na nossa vida, irmãos, Deus coloca a prova de tudo que Ele nos ensinou. E aí chega o momento de nós clamarmos piamente pela misericórdia da avó e do irmão Aldo. Um jovem de nossa igreja participava das reuniões, estava ali, sempre participava das reuniões, mas o seu tempo era disperso porque tinha tanto assunto para espanar dentro da igreja com os que lhe davam ouvido.
Do mesmo jeito que ele chegava, ele voltava. Até chegar um momento da sua vida que aos seus 24 anos de idade, numa tarde de domingo, em Natal de 1988, se deparou com uma situação muito triste. Quando então, do seu trabalho, surgiu uma pessoa e roubou todos os pertences daquela propriedade. Ele não estava. Quando retornou, este homem tinha acabado de levar tudo. Então resolveu ir ao encárce dessa pessoa. Naquela propriedade havia uma arma de fogo, nova por sinal, contendo ali 3 balas. Mas esse jovem não se preocupava, porque pensava que tinha a vida toda para viver. Como a responsabilidade grande daquele trabalho, que deveria estar atento, o qual deixou para ir à casa de um parente seu, resolveu ir ao encárce daquele delinquente. Aquela arma de fogo nunca tinha negado um tiro. Ao se acercar daquele homem que estava de posse daquela arma de fogo, como uns 6 a 7 metros, pela primeira vez, lhe foi apontada aquela arma e acionada a primeira vez o gatilho. Porém, algo aconteceu de errado, que nunca tinha acontecido. Aquela arma não estourou. Qual foi a causa? Ninguém sabe. Ele continuou indo em busca de recuperar os bens daquela propriedade. Pela segunda vez, por distância de uns 5 a 6 metros, novamente aquela arma foi apontada. Pela segunda vez, essa arma não estourou. Ao se aproximar mais daquele delinquente, esse jovem que ia à igreja e muitas vezes não dava ouvido à mensagem da igreja e muitas vezes trocava aquele ambiente por uma festa ou por uma pescaria ou algo do gênero, estava próximo àquele delinquente, ao qual, acionando novamente aquela arma e apontando para a sua cabeça, pediu para que ele deitasse, dizendo: deita. Quando esse jovem se colocou de joelho, naquele momento lembrou que ele participava de uma igreja, que ele muitas vezes participava das reuniões, e lembrou que naquela igreja tinha uma santa e um santo poderoso. Foi então quando clamou pelo nome dela e pelo nome dele, e com aquela arma apontada na sua cabeça, ouviu a palavra: eu vou te matar. Pela terceira vez, o gatilho foi acionado e a arma não estourou. Já tinha sido golpeado 2 vezes por aquela arma do lado do seu olho esquerdo, e o sangue já tomava conta do seu rosto e da sua roupa. Não acreditava o que estava acontecendo. Quando então se levantou novamente e disse que aquele homem deveria procurar uma igreja, o que estava fazendo da sua vida. Porém, eles se separaram dali. E esse jovem voltou daquele momento difícil, todo sangrando, quando então encontrou o seu irmão, que na época era policial, o qual já estava em busca desse delinquente. Porém, eu lhes digo, amados irmãos, que este policial foi em busca. Questão de meia hora, conseguiu encontrá-lo, sabendo que a arma estava carregada com 3 balas, avisou esse seu irmão e disse: tome cuidado, ele está armado
e tem 3 balas na arma. Quando começaram a persegui-lo, este bandido apontou a arma pela primeira vez, como uns 30 ou 40 metros de distância. Então esse policial, chamando outro seu irmão que também estava junto com ele, para se abaixar em meio a uma plantação de arroz. O primeiro tiro saiu, consecutivamente perseguindo o segundo e o terceiro. Agora eu lhes pergunto, irmãos, por que não saiu o primeiro, o segundo e o terceiro tiro ali? E depois acabou estourando aquela arma. Porque naquele momento, a Santa Avó, irmão Aldo, teve misericórdia daquele jovem. Eu lhes digo, amados irmãos, com toda a convicção, este jovem sou eu, que Natal de 1988 pude compreender que realmente este ambiente deve ser valorizado. E nós precisamos, irmãos, valorizar cada instante, guardar, irmãos, porque são doutrinas que realmente vêm para edificar, são ensinos que vêm para colocar em nossa mente, ensinos preciosos que realmente nós precisamos valorizar cada instante, para que jamais venhamos provar desses momentos difíceis da nossa vida. Em boletim de 2012, finalzinho de 2012, a Santa Avó pediu ao irmão Aldo para que mandasse publicar no boletim que ela aplica o seu juízo sobre os bons e os ruins. Daí muitas vezes, irmãos, acontecerá algo na nossa vida e nós pensarmos que é um milagre que está acontecendo, mas muitas vezes não é. Porque muitas vezes é para reavivar a nossa vida, mostrar que nós precisamos melhorar. Ah, mas eu participo das reuniões, eu faço parte do ministério de cantar, de obreiros, eu participo de todas as reuniões. Mas muitas vezes acontece algo que não está entrando em nossa mente, não conseguimos compreender. Então a avó aplica o seu juízo para abrir a nossa mente. Cuidado, meu filho, como uma mãe olha para o seu filho, meu filho não vai aí, você pode cair, pode se machucar. É assim que uma mãe olha para o seu filho, e a Santa Avó também aplica o seu juízo para que nós possamos abrir a nossa mente. E muitas vezes nós não compreendemos que muitas coisas que acontecem para nós é para que nós possamos abrir os nossos olhos. Por isso ela diz, aplica o seu juízo sobre os bons e os ruins. Os bons são aqueles que participam, estão sempre presentes, mas muitas vezes desatentos aos ensinos que são dados na igreja. E os ruins são aqueles que muitas vezes já estão lá fora, não participam mais das reuniões, acontece um fato, acontece outro, e a pessoa sempre está se livrando. Nunca, às vezes algo quase ceifa a nossa vida, mas nós não conseguimos abrir os nossos olhos, que a Santa Avó está aplicando o seu juízo para que nós possamos voltar para o lugar de onde devemos ter saído, que não deveríamos ter saído. É isto, irmãos. É este valor que nós devemos dar à doutrina e à disciplina que foi dada por Jesus a esta igreja através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Cumpriu-se na vida da Santa Avó Rosa outra palavra do nosso Senhor Jesus, a respeito da vinda do Consolador. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Jesus se manifestou a Santa Avó Rosa de maneira que, além de contemplar ao nosso Senhor Jesus, constantemente ele falava com ele. Ela falava com ele, e ele com ela. E dessa maneira dirigiam a igreja com toda segurança e sabedoria. Assim Jesus foi preparando a Santa Avó Rosa, revelando a ela a sua vontade e esclarecendo os profundos mistérios da sua doutrina, do reino dos céus, do espírito da criatura humana, de salvação e de condenação da alma, e ensinos que a igreja necessita para se tornar pura e santificada, para vencer todo o mal, ser vitoriosa e herdar a glória celestial.
Também por meio da Santa Vó Rosa, Jesus revelou os mistérios da fé nos santos apóstolos e esclareceu o motivo da nossa fé ser firmada neles. Mostrou o poder que eles possuem para ajudar a cada um que pede a proteção desses santos, formados por Jesus, cumprindo assim a promessa que a eles fizera, conforme está descrito em São Mateus que: em verdade vos digo que vós os que me seguistes, quando a regeneração, o Filho de Deus se assentar no trono de sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel, ou para ajudar o povo de Deus na terra. Os santos apóstolos, no comando da Santa Vó Rosa, e de Maria Santíssima e de Jesus nosso Senhor, são enviados para ajudar o povo de Deus na terra, mas aqueles que realmente valorizam todos os momentos e os ensinos dados por Ele. Os santos apóstolos muito lutaram para anunciar o nome de Jesus e para formar a igreja apostólica primitiva. Eles sofreram perseguições, foram condenados pela justiça humana e mantidos em prisões e enfrentaram muitas dificuldades para anunciar as boas novas de salvação. Eles não contavam com os benefícios que hoje contamos, com a proteção das leis para divulgarmos e praticarmos a nossa fé, e para nos reunirmos livremente a fim de adorarmos a Deus e aos seus santos. No entanto, os santos apóstolos não tinham esta facilidade e proteção da sociedade. Ao contrário, eram proibidos de falar em nome de Jesus, porém com coragem e fé nas promessas do Divino Mestre, corajosamente anunciaram o nome nome santo do Senhor a muitos povos daquele tempo. E assim o nome de Jesus e sua palavra chegaram até nós nos dias de hoje. Portanto, pela fidelidade desses santos de Deus, se cumpriu a palavra do Senhor de que os santos apóstolos no futuro iriam ajudar aos que amam a Jesus e obedecem a sua palavra e os seus mandamentos, a fim de lhes dar toda a proteção celestial, juntamente com a Santa Vó Rosa, Maria Santíssima e muitos outros santos da glória celestial. No entanto, devemos à Santa Vó Rosa e ao seu glorioso ministério a fé em todos os santos apóstolos, em Maria Santíssima, em todos os santos e anjos do nosso Deus e Pai. Também devemos a ela a graça de contarmos com esses santos poderosos em nossas reuniões e para guardarem e protegerem a vida dos que são fiéis e obedientes aos preceitos doutrinários e de boa conduta de nossa amada igreja e aos meus ensinos de profeta apostólico, palavra do irmão Alto, e aos meus ensinos de profeta apostólico. Somos agradecidos ao Pai, ao seu amado Filho Jesus, à bendita Mãe Maria Santíssima e ao Santo Consolador da promessa do Divino Mestre, por toda a proteção que nos concedem, através dos santos que formaram para atuar no tempo da regeneração e em favor do reino dos céus. Hoje agradecemos também ao santo irmão Aldo por fazer parte da glória celestial e nos deixar ensinamentos e mensagens preciosas e edificantes para afirmarmos com determinação a nossa fé é firmada em Jesus, em Maria Santíssima, na Santa Vó Rosa, no santo irmão Aldo e nos santos e profetas e apóstolos. Está aí, amados irmãos, uma mensagem muito valiosa. Feliz daquele que vem, aproveita cada momento, guardando para o seu aprendizado.
Porque é como já vos disse em outras reuniões, chegará um momento que tudo que nós aprendemos aqui será colocado à prova, para termos a nossa avaliação. Então saberemos se seremos ou não aprovados. Porém, há uma diferença, conforme já vos disse. Tem muitos que não terão oportunidade, e jamais terão, de poder fazer o seu reforço ou uma nova prova, porque talvez seja tarde demais. Prestemos sempre a nossa adoração, o nosso louvor aos santos e anjos que se fazem presente em todas as reuniões de nossa igreja. De coração, amados irmãos, eu lhes digo, precisamos valorizar todas as reuniões de nossa igreja, mas com sincero amor. São 1h30 de reunião e muitas vezes dispersamos o nosso tempo conversando. E nada vamos levar conosco para o nosso aprendizado. Lá na frente, nós vamos lembrar deste momento, com certeza. Amém. Muito obrigado de coração a todos os nossos irmãos visitantes, irmãos internautas que nos acompanharam através deste meio de comunicação via internet. De coração, meu muito obrigado aos nossos irmãos obreiros, diaconis, a cada um de nossos irmãos membros e visitantes. Também agradeço de coração a cada um de nossos irmãos integrantes deste coral, coristas, músicos e regentes. Lhes digo que foi um prazer muito grande, a minha parte, poder estar com os irmãos nessas 3 reuniões. De coração, meu muito obrigado. Assim, convido a toda a igreja, os que puderem, para se colocar em pé. E vamos então entoar o hino de número 174, ó Santa e Bendita Vó Rosa. Amados, neste momento é concedido uns minutos para cada um fazer os seus pedidos. Que assim o façam com muito amor e reverência, dirigindo-se assim ao nosso Deus e Pai, ao seu Divino Espírito, suplicando as suas santas bênçãos para a sua vida. Oremos.
Vamos entoar o hino de número 86, com fé e amor.